Mudar de assunto agora, falar sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino, que declarou nessa semana que a pasta recebeu o pedido da Itália para que o jogador de futebol Robinho cumpra a pena por estupro aqui no Brasil. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, deu prosseguimento a esse pedido. E é sobre isso que a gente conversa agora com o advogado criminalista Leonardo Pantaleão. Doutor, muito obrigada por estar conosco em mais uma oportunidade. Um bom dia. Bom dia, Carol. Prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Bem, doutor, vamos então aos próximos passos. Ver esse pedido do governo da Itália para a execução da pena aqui no Brasil e a tramitação agora começa do processo aqui no país. Quais são os próximos passos? O que acontece a partir de agora? O que cabe à justiça brasileira nesse momento? Olha, considerando que a ministra presidente do STJ, ela já deu prosseguimento, considerando que ela entendeu que os requisitos iniciais já estavam presentes nesse pedido do governo italiano, agora a tramitação é uma tramitação interna dentro do Superior Tribunal de Justiça. O próximo passo é que, então, o Robinho ele seja cientificado oficialmente desse pedido do governo italiano e aí a defesa dele passa a ter a possibilidade de contestar esse pedido num prazo de até 15 dias, depois dessa defesa eventualmente apresentada. Nós temos aí a resposta pelo governo italiano num prazo de até 5 dias, que seria a réplica e depois uma eventual tréplica. Só que é importante deixar claro que a partir do momento que a defesa contestar esse pedido feito pelo governo italiano, esse assunto já sai das mãos da ministra Maria Tereza de Assis Moura e passa a ser distribuído a um ministro da Corte Especial do STJ, que passará a ser o relator e é quem vai ponderar todas as argumentações trazidas pelas partes e, no final, caso ele entenda que não há razão na contestação da defesa, que o governo italiano preencheu todos os requisitos, então é constituída uma carta de sentença e encaminhada à Justiça Federal para, eventualmente, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Doutor, a partir dessa manifestação da defesa, de uma possível contestação da defesa do jogador Robinho, a pena ela pode ser revista? Por exemplo, uma redução dessa pena de prisão de Robinho? Não, o Brasil, na verdade, ele não vai discutir o mérito, as provas daquilo que foi produzido durante todo o procedimento judicial italiano. Aqui, a defesa do Robinho fica restrita a pontuar se os requisitos para a homologação da sentença estrangeira aqui no Brasil estão ou não preenchidos. Então, toda aquela parte de oitiva de testemunhas, aquela discussão a respeito de dosimetria de pena, isso tudo já está superado e não compete à justiça brasileira entrar nesse mérito por conta de um tratado de reciprocidade existente entre o Brasil e a Itália desde 1989. Então, a defesa fica restrita a indicar a ausência de algum requisito fundamental para a homologação da sentença. Então, somente isso. Não há de se discutir novamente fixação de pena, regime inicial de pena, não há nada disso a ser discutido pela justiça brasileira, tampouco pela defesa. Ou seja, não falamos nesse momento de mérito, apenas de questões formais, processuais. Exatamente. Vai ser analisado somente os requisitos impostos pela legislação para a homologação de uma sentença penal estrangeira aqui no Brasil estão ou não preenchidos. De tal forma, Carol, que, por exemplo, se ele der início ao cumprimento da pena aqui no Brasil, preenchidos os requisitos e daí por diante, é uma outra questão interessante a ser ponderada, porque a partir desse momento vai ser observado, para fins de obtenção de benefício, eventualmente, progressão de regime, livramento condicional, enfim, aquelas benesses que a lei de execução penal anuncia, é observada as regras da lei brasileira para fins da execução da pena, e não as regras da Itália. Mas é a única situação em que a lei brasileira passa a ter ingerência num caso como esse, no que se refere à execução da pena. No que tange a produção das provas, duração de pena, isso tudo não mais. E há muitas diferenças, doutor, entre a lei de execução de pena aqui no Brasil e a lei de execução de pena na Itália? Existem algumas diferenças, sim, porque, na verdade, tanto na Itália quanto no Brasil, nós temos benefícios inerentes à execução penal. Porém, por questões culturais, por questões decorrentes da própria estrutura da Constituição Federal Brasileira, nós temos algumas restrições
que não se podem aplicar a pessoas que cumprem pena aqui no Brasil. Vou te dar um exemplo. Por mais que o crime de estupro ele seja um crime hediondo, portanto é um crime que sofre os consectários mais rigorosos da lei brasileira, eu não posso, em hipótese alguma, fazer com que esse indivíduo, seja ele quem for, condenado por um crime hediondo, cumpra a pena integralmente em regime fechado, por exemplo. Que ele ficasse os 9 anos em regime fechado cumprindo a pena imposta. Então existem sim situações que podem diferenciar. Um outro exemplo é que nós temos aí, até em paralelo a isso, o caso do próprio Daniel Alves, em que a prisão preventiva dele, aí não é um caso de decisão já definitiva, é um caso de início de investigação, mas só para se ter um paralelo, a questão do Daniel Alves, ele está preso preventivamente lá, e na Espanha nós temos um prazo máximo de duração da prisão preventiva de 2 anos, coisa que não acontece no Brasil. Ela dura enquanto perdurarem os requisitos necessários. Então você tem sim algumas diferenças entre as legislações, inclusive no âmbito da execução penal, mas nesse caso, uma vez estando cumprindo a pena aqui, são observadas as leis da execução penal brasileira e não do país de origem em que se omitiu aquela condenação. E aí 2 pontos, doutor. A partir do momento em que esse processo está agora tramitando no Brasil, Robinho pode deixar o país? E um outro ponto, quando você fala nessas diferenças entre a execução da pena entre Brasil e Itália, a defesa de Robinho pode optar agora por um cumprimento da pena na Itália, por exemplo, fazer uma mudança dessa competência? Olha, o que nós temos aí são 2 situações. O Robinho não pode sair do Brasil já há algum tempo, mas não por restrições da justiça brasileira, porque a Itália o colocou como procurado na Interpol. Então, a partir do momento em que ele sai do Brasil, ele deixa de ter a proteção jurídica que o Brasil confere aos seus cidadãos. Então, ele pode ser preso em qualquer outro país e aí encaminhado para a Itália para cumprir a pena lá. Essa é uma situação, caso ele saia do Brasil. No que se refere a uma opção, eventualmente, da defesa, em que ele cumpra essa pena em território italiano, isso é uma situação que realmente pode acontecer. Não há nenhum impedimento para isso, isso depende do que ele entender melhor para ele. E para que isso aconteça, como ele disse, basta ele sair do Brasil, ele certamente será preso em algum outro país e encaminhado para a Itália para cumprir a pena na própria circunscrição italiana de onde partiu essa decisão condenatória. E há precedentes, né, doutor, quando a gente fala nessa transferência de execução de pena. Inclusive, a própria ministra do STJ cita caso semelhante para dar prosseguimento ao processo. Exato, nós já temos situações em que o Brasil já homologou sentenças estrangeiras. Essa é uma atribuição pela Constituição do STJ e não do STF, né? A Constituição delibera a respeito dessa atribuição de competência, mas não é um primeiro caso, não é um caso inédito de homologação de sentença estrangeira no Brasil. Isso já aconteceu em outras situações. Isso depende de acordos internacionais com outros países? Depende. Isso depende da existência de tratados de cooperação internacional, por exemplo. E isso existe entre o Brasil e a Itália desde 1989, por essa razão que se deu andamento a esse procedimento que envolve a eventual execução da pena do Robinho no Brasil. Outro ponto, doutor. Há pouco o senhor falava de determinados prazos, por exemplo, para a defesa do jogador Robinho, também para a manifestação da justiça italiana. Quando tratamos aqui num todo, em quanto tempo teremos uma posição por parte da justiça brasileira e uma definição com relação à execução da pena de Robinho? Qual seria a expectativa de prazo? Olha, eu entendo que em alguns meses a gente já deve ter essa solução imposta, porque nós temos que agora efetuar a cientificação do Robinho formal a respeito desse pedido feito do governo italiano. Então isso pode demandar, às vezes, algum período um pouco mais extenso, porque uma vez pode ser que não o encontre em determinado local, tenha que fazer novas diligências, enfim. Então isso pode atrasar um pouquinho essa questão. Mas, em termos de prazos objetivos, a partir do momento de cientificado, 15 dias para ele, depois abre-se a oportunidade do governo italiano se manifestar num prazo de 5 dias em réplica, depois novamente 5 dias em tréplica para a defesa do Robinho, e aí sim o procedimento está pronto para julgamento perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Leonardo Pantaleão, ele é advogado criminalista, nessa conversa aqui conosco ao vivo. Mais uma vez, doutor, muito obrigada e até uma próxima. Bom dia. Eu que agradeço, até uma próxima oportunidade.